e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a provisão de Deus. E Ele manda eu te dizer que a farinha não vai acabar. Mas antes de nós falarmos um pouquinho sobre esse assunto, eu convido a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like. E o YouTube vai entender que essa palavra é importante e vai entregar para várias pessoas. Vamos para o vídeo? Você alguma vez já se viu numa situação em que você não via saída? Você já alguma vez abriu a geladeira e não tinha mais nada para comer? Você já se viu numa situação em que você não sabe de onde tirar dinheiro para prover o alimento para sua família? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando nos vemos numa situação difícil como essa, realmente não encontramos saída. Nós corremos atrás, vamos a bancos, tentamos empréstimo e às vezes até recorremos a alguém. Mas nem sempre essa ajuda aparece, não é verdade? Aqui mesmo, quando eu trago histórias aqui para vocês, não é porque eu sou melhor ou pior, ou porque eu sou mais santa, ou porque Deus me ouve mais do que a você. Eu trago histórias aqui que eu já vivi, porque eu creio que vai inspirar, vai ajudar muitas pessoas que aqui se encontram, que assistem o vídeo em busca de uma palavra da parte do Senhor. E aqui em casa, sim, já passei por situações muito difíceis, em que meu esposo ficou desempregado, eu também não tinha verba, não tinha salário nesse momento da vida, e nós dois estávamos realmente sem previsão de provisão. Não tínhamos de onde tirar nem um centavo. Ainda moramos de aluguel, não tínhamos como pagar aluguel. Já tínhamos 3 filhos, todos 3 bem pequenos, sendo que um era bebê, só tinha 1 ano de idade. Então foi um momento muito difícil. Mas embora tenha sido um momento difícil, naquele momento nós já estávamos nos aproximando do Pai, nós já tínhamos voltado aos braços do Senhor, estávamos ali passando por um momento de reencontro com Jesus, quando veio toda essa tempestade em nossa casa. Meu esposo foi demitido, não tínhamos provisão e em algum momento ficamos assim bem angustiados, bem preocupados. Afinal de contas, tínhamos que sustentar 3 crianças. Mas assim, o agir do Senhor foi maravilhoso, foi sobrenatural. Porque eu não precisei abrir a boca para pedir de fato ajuda. Mas em uma conversa com meu pai, ele percebeu que alguma coisa não estava certa, alguma coisa errada estava na nossa família. Ele viu o meu ar de preocupação, minha mãe também. E aí acabamos contando para eles o que estava acontecendo. Queridos, Deus ele usou meu pai, minha mãe, para nos ajudar. E nós ficamos ali sob os cuidados do meu pai e da minha mãe por uns 3 meses. Meu pai, sendo um instrumento de Deus nas nossas vidas, ele nos sustentou, nos deu alimento que precisávamos, pagou nosso aluguel. E sabe, irmãos, eu já passei por um momento assim e sei que não é fácil. Sei que mesmo estando perto do Senhor, mesmo estando com Ele, a nossa fé ela balança, a nossa fé ela tende a dar uma sacudida. Porque é muito fácil chegar aqui e diga, tenha fé, vai dar tudo certo. Mas é quando nós estamos passando por uma situação dessa, de falta de alimento, de não ter a quem recorrer, é que as coisas elas realmente parecem como são, difíceis. Mas a palavra do Senhor, ela realmente é viva e eficaz. E ela sempre traz um conforto. E as promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas.
E nós verificamos isso em 2 Reis. Aliás, existem várias passagens da palavra do Senhor que falam sobre a provisão de Deus nos nossos lares, na nossa vida. Quando nós chegamos à presença do Senhor, Ele não nos desampara. Às vezes Ele fica em silêncio, às vezes há orações em que Ele não responde. Ele fica em silêncio. Eu comparo esse silêncio de Deus a uma prova. Quando o professor ele precisa avaliar os alunos, ele precisa fazer uma prova para eles. E durante toda a prova, ele fica em silêncio. E os alunos precisam ali fazer a prova sem a ajuda do professor, sem que o professor diga sequer uma palavra. Eu comparo o Senhor assim. Quando o Senhor precisa colocar à prova seus filhos, muitas das vezes ele fica em silêncio, observando como será esse momento de prova. E é importante, é muito importante que nesse momento em que provavelmente estejamos passando uma prova, não murmuremos, não devemos murmurar. Mas quando eu medito aqui nessa palavra sobre provisão na nossa mesa, eu creio que ainda que seja uma prova, ainda que o Senhor esteja provando alguém, sobre a sua fé em relação ao provimento dele na mesa, eu creio que ele provê, ele não deixa desamparado aqueles que o amam. E eu vou trazer aqui um texto que eu achei incrível, eu estava meditando nesse texto, que fala aqui de Elias, 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Que diz assim: Então Elias, o tésbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela para trazê-la, ele a chamou e disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morreremos. E Elias disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim ela e ele e a sua casa comeram muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor lhe falara pelo ministério de Elias. É interessante nesses versos do capítulo 17 de 1 Reis, que nós vemos 2 tipos de provisão da parte do Senhor. Primeiro, ele foi fiel a Elias. Embora não houvesse chuva sobre a terra, e Elias precisava estar escondido, porque haviam perseguidores querendo matá-lo, Deus disse a ele
e ele comeria de acordo com a provisão de Deus. Deus o fez ir para a beira de um rio, à beira de um ribeiro. Lá ele bebeu, e o mais maravilhoso é que o Senhor ordenou que corvos o fossem alimentá-lo. É algo sobrenatural, porque em outro momento, quando Elias vai à casa da viúva, e a viúva também não tem farinha, não tem azeite, ela só tem um pouco para aquele dia, e ela diz para ele que depois morreria. Nós vimos duas provisões sobrenaturais. A primeira ainda mais sobrenatural do que a segunda, porque Deus ordenava corvos que fossem alimentar Elias. Elias foi alimentado por animais, de acordo com a ordem do Senhor. No segundo momento, Elias foi até uma mulher em que Deus não falou para ele, vai até a casa de uma viúva que ela é rica, ela é bem sucedida, ela vai ajudar. Não, ele só disse que era para ele procurar uma viúva. Elias não sabia que essa viúva também estava passando por necessidade. Mas sabe, irmãos, eu creio que nada na palavra do Senhor é por acaso. Deus estava provando a fé de Elias, mas também estava provando a fé daquela pobre mulher. Eu fico imaginando o sofrimento dessa mulher. Afinal de contas, ela estava vivendo um momento de luto, ela tinha perdido alguém que a sustentava, um provedor da sua casa, e agora ela tinha pouco mantimento, ela tinha um filho. E eu creio, sabe, irmãos, que o que mais nós, pais, nos preocupamos quando falta provimento em nossa casa é com nossos filhos. Não é conosco. Embora, lógico, sintamos fome, mas não é conosco, não é nós que nos dá preocupação, mas nossos filhos. E aquela mulher não era diferente. E aquela mulher foi abençoada através de Elias, através da fidelidade do Senhor a Elias. E agora eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Como tem sido até agora? Você está distante do Senhor? Se você estiver distante do Senhor, eu encorajo você se você estiver passando por esse momento de escassez, um momento difícil, onde você não vê saída financeira, você está cheio de dívidas, pessoas estão batendo essa porta, estão cobrando você não tem de onde tirar o alimento. Busca o Senhor. Encoraja você a ir para o seu quarto, fechar a porta, entregar a Ele suas mazelas, entregar a Ele a sua necessidade da sua família. Porque esse Deus que nós acabamos de ler, que deu ordem aos corvos para alimentar Elias, que fez Elias ir à casa de uma mulher necessitada, uma mulher em que não tinha mais farinha nem azeite. E vocês ouviram aqui, a palavra do Senhor diz que não faltou mais azeite, a farinha não acabou. Vai ao teu quarto, ora ao Senhor, fala com Ele sobre as tuas necessidades, porque eu quero te dizer que a farinha não vai acabar. Porque quando entregamos as nossas necessidades na mão do Senhor, sobre o Senhor, Ele traz a provisão no nosso lar. Eu lembro que meu pai sempre contava um testemunho que quando ele era criança, ele sempre passava por necessidades. Meu pai teve muitas privações quando eu era criança. E às vezes não tinha o alimento, não tinha o pão, né? Não tinha nada para almoçar. E a avó do meu pai, que eu criava, era uma pessoa muito cristã, uma mulher temente ao Senhor, estava sempre orando, estava sempre buscando ao Senhor. E um dia não tinha nada para comer, absolutamente nada. E chegou a hora do almoço, ela disse para ele: meu filho, vamos nos ajoelhar e vamos orar. E não era só o meu pai que ela criava, era o meu pai e seus priminhos. E eles se ajoelharam para orar. E ela ali agradeceu por ter vida, agradeceu por Deus ter ajudado até ali, mas que o Senhor, que tinha visto a necessidade dela, pudesse trazer provisão à sua mesa. Quando meu pai conta esse testemunho, quando
a minha bisavó terminou de orar, alguém bateu a porta e tinha ali um cesto cheio de peixes e disse: olha, eu trouxe aqui para você fazer para a gente almoçar. Então eu creio que creio firmemente, o Deus antepassado, o Deus do Velho Testamento, o Deus de Elias, o Deus de Noé, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. E Ele provê na mesa daqueles que temem, daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Eu não sei como está teu relacionamento com Deus. Você acredita no Senhor? Acredita que Ele é sim aquele que dá ordem aos corpos para alimentar, aqueles que não deixa a farinha acabar? Ou você é aquele que não o conhece? Que você ainda não teve essa experiência com Ele? Se você não tem experiência com o Senhor, eu encorajo a você que o busque agora. Você está passando por essa dificuldade? Busca o Senhor e entregue essa necessidade na mão dEle, porque você é mais importante do que o alimento. E Ele te ama, Ele quer prover na tua mesa, Ele quer prover a tua necessidade. Se esse é o modo que Ele tem para se aproximar de você, Ele fará. Encontre nele alívio. A palavra diz: coloca sobre mim o fardo. Ele fala que nós devemos entregar para Ele nossas ansiedades, porque Ele provê o pão. Não vos preocupeis com o que comer ou o que beber, porque você é muito mais especial, muito mais importante do que aquilo que você come por Senhor. Então eu te encorajo, busca o Senhor, entregue a Ele suas necessidades, fale a Ele que você está precisando, que você não tem, que você precisa alimentar seus filhos, porque Deus, Ele usa pessoas como instrumento para te abençoar. Ele busca formas para te abençoar. Ele espera ansioso que você o procure. O mundo é mau. Não é Ele quem provoca todas essas situações problemáticas da nossa vida. Não é Ele. Muitas das vezes são as escolhas que fazemos. Ele não nos impulsiona a procurar dívidas, por exemplo. Muitas das vezes são escolhas erradas que fazemos que nos faz ter dívidas, nos faz virar devedores, ou simplesmente porque a vida acontece. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para prover na tua mesa. Busque. Tem vários testemunhos. O Senhor proveu na minha mesa. Um dia eu também não tinha nada. Eu estava totalmente sem esperança. Eu não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha como pagar aluguel, não tinha como alimentar meus filhos. Foi uma prova que eu passei, mas o Senhor me sustentou. Então, ao invés de reclamar, murmurar que não tem, busque, glorifique. Diga glória a Deus em tudo. Tenha um coração grato, porque o coração grato agrada ao Senhor. Eu sei que você deve estar me perguntando, mas como é que eu vou ser grato com todas as dificuldades que eu estou passando? Busque força. Agradeça por ter vida, agradeça por ter saúde, agradeça porque você consegue ir atrás do pão. Busque ao Senhor, Ele vai fazer algo acontecer na sua vida, para que a sua farinha não acabe. A sua farinha não vai acabar. Confie no Senhor. Como Elias falou, né? Assim diz o Senhor, que não faltará, não acabará a farinha, não faltará azeite. E não faltou. Segunda Reis, no capítulo 4, também tem a história de uma outra viúva. De uma forma sobrenatural, o Senhor também proveu na mesa dela. E diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu:
Esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em toda aquela vasilha. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passaram as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: Traga-me mais vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e ele disse: Vá, venda o azeite e pague sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Então aqui nós vemos mais uma vez a provisão do Senhor, de uma mulher que também tinha perdido aquele que provia a casa, numa situação desesperadora, porque ela não tinha muitas provisões e como o marido havia contraído dívidas, ela precisava ser rápida, porque senão os filhos dela virariam escravos para pagar a dívida do pai. E ela então ficou desesperada. E mais uma vez o Senhor usou um instrumento, o profeta Eliseu, para ajudar essa viúva. E não faltou azeite, porque ela não tinha azeite, ela tinha um pouco, estava acabando. Mas o Senhor fez-a prosperar e o azeite multiplicou. E ela pôde vender, pagar a dívida e ainda conseguiu viver daquilo que sobrou. Você entende? E eu quero chamar a atenção porque ela diz aqui, que era um homem servo que temia ao Senhor. O marido dela, que foi morto, era um servo que temia ao Senhor Deus. Por isso eu te pergunto, como está teu relacionamento com Deus? Porque é muito fácil nós abrirmos a nossa boca e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas Ele é o teu pastor de fato? Você tem o seguido ou você só o busca quando está precisando? Ou você só abre a boca para dizer meu Deus quando você está passando por uma prova difícil? Quando você já não tem mais nada na sua mesa, na sua geladeira? Como tem sido a tua fidelidade com o Senhor? Como você tem agido com o Senhor? Você tem buscado? Você tem feito a vontade dEle? Você é um servo, uma serva de Deus? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? O bom pastor, ele conhece suas ovelhas e as suas ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Mas se você, quando não está precisando, deixa Deus de lado, até zomba, porque eu já vi muitas pessoas zombarem do Senhor, falando do tipo: lá vem aquele bando de crentes, aqueles crentes só sabem orar. Eles não falam de outra coisa, só falam de Jesus. Mas aí, quando aperta as coisas para o seu lado, você busca o Senhor. E é por isso que eu volto a falar. E eu não estou aqui tentando julgar você porque você não está com o Senhor. Mas eu estou tentando fazer com que você reflita como tem sido sua vida com o Pai. Você zomba dele quando não está precisando? Você para orar, ter respeito, você teme ao Senhor? Isso é muito importante. Porque o Senhor, Ele cuida de suas ovelhas. Ele cuida e Ele quer cuidar de você, mas você precisa se voltar a Ele. Se voltar a Ele de todo o seu coração. Não só quando você está precisando, mas principalmente quando você não está precisando. Você não sabe amar Jesus? Peça a Ele que te ensine. Peça a Ele que Ele seja o Senhor da sua vida. Entregue sua vida ao Senhor. Ele quer prover na sua mesa, Ele quer prover dentro da sua casa. Ele satisfaz as suas necessidades. Tem um versículo que eu sempre gravo no meu coração que diz: agrada-te do Senhor e eu satisfarei os desejos do teu coração. Me ame, me busque, seja meu amigo e eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Então, se você ainda não aceitou Jesus,
Se você ainda não o conhece, se você não sabe tudo que Ele é capaz de fazer por você, eu encorajo você, comece a ler a Bíblia hoje. Peça a Deus que ilumine seu caminho, oriente o que Ele quer falar com você. Comece a falar de Jesus, comece a falar com Ele. Coloque sobre Ele suas necessidades, as suas ansiedades. Sabe, eu não sou diferente. Às vezes eu sou ansiosa, às vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu tenho também minhas fraquezas, eu também tenho momentos que eu não quero orar, existem momentos que eu não quero nem sair da cama. Estou desanimada. Vir aqui gravar é um desafio, porque às vezes eu não tenho vontade. Mas quando eu penso no que o Senhor tem feito por mim e na missão que Ele me deu de vir aqui falar para vocês sobre o amor dEle, eu quero te dizer que eu também tenho minhas dificuldades, mas o Senhor me sustenta, é o Senhor que reanima a minha vida, é o Senhor que me dá ânimo, é o Senhor que me levanta, é o Senhor que diz: eu preciso que você faça, preciso que você fale com as pessoas. Existem muitas pessoas precisando. E eu sei que a economia está difícil, os preços de tudo, nós vamos aos supermercados, os preços de tudo estão muito, muito caros. Estão acima do que podemos comprar, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai além do que nós temos, sabe? Para Ele não existe circunstâncias, para Ele não existe limite, para Ele não existe, Ele não precisa de nada para Ele nos abençoar. Então confie, a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar, Ele vai te sustentar. Eu posso aqui estar falando com mulheres viúvas, posso aqui estar falando com homens que estão desempregados, mulheres que estão sozinhas, mães solo que estão desempregadas. Ele manda te dizer: me busca, entra no quarto, ora, fala comigo, me procura. Eu não vou deixar que a tua farinha acabe, eu não vou deixar que o teu azeite falte. Vamos fazer um relacionamento, vamos criar um relacionamento. Porque o Deus que não deixou faltar na minha mesa, aleluia, eu glorifico a Deus por isso, porque Ele não deixa faltar a provisão na minha mesa. Quando às vezes eu penso que está acabando, a farinha não acaba. Ele nos surpreende. Deus nos surpreende, Jesus nos surpreende o tempo todo. E assim como Ele me surpreende, Ele quer te surpreender. Ele quer surpreender tua família, Ele quer surpreender teus filhos. Ele usa pessoas para ser instrumento de bênção, assim como Ele usou a viúva para ajudar Elias. Uma mulher viúva sustentar um homem e uma criança, um filho. Foi possível para a honra e glória do Senhor. Ele usa instrumentos, Ele usa pessoas para te abençoar, Ele usa pessoas para te abençoar. Ele não vai deixar a farinha acabar. E hoje eu quero orar com você, para que o Senhor possa te ajudar, para que o Senhor tire a ansiedade do teu coração, para que Ele possa prover em tua mesa. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Obrigada pela Tua palavra que nos enche de esperança, nos enche de fé, nos enche de alegria. Senhor, eu não sei quem é que está ouvindo aqui esse vídeo agora, eu não sei a necessidade dessa pessoa, mas eu sei que o Senhor é um Deus que satisfaz as nossas necessidades. É um Deus que se preocupa com aquilo que comemos, com aquilo que bebemos, com aquilo que vestimos. E eu peço, Pai, que o Senhor entre em provisão às famílias que estão ouvindo esse vídeo agora. Que o Senhor possa, Pai, suprir as suas mesas, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que essas pessoas tenham um relacionamento contigo. E que essa situação difícil seja apenas um motivo, apenas, Senhor, aquele motivo para que essa pessoa se aproxime de Ti, Senhor.
e prove do teu sobrenatural, Senhor. Envia, Pai, envia instrumentos para ajudar essa pessoa, Senhor. Envia, Senhor, de forma sobrenatural alimento em sua mesa. Provê suas necessidades, Senhor. Assim como o Senhor provê na minha mesa, assim como o Senhor já proveu em outro tempo difícil, alimento para nossa família, provê também para essa família, Senhor, para essa pessoa que está me escutando. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque somos falhos, pecadores e muitas das vezes negligentes e te procuramos apenas quando precisamos. Mas, Senhor, que isso possa acabar agora em nome de Jesus e que possamos te ter, Senhor, como a rocha que nos mantém firmes, que o Senhor possa ser aquele que nos mantém, Senhor, aleluia, em pé, aquele que nos ajuda, Senhor, e supre nossas necessidades. Pai, obrigada, perdoa os nossos pecados, fica conosco, obrigada por tudo, em nome de Jesus, e graças a Deus. Queridos, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo, que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração. Confie nele, entregue sua vida ao Senhor, faça dele sua prioridade e o mais ele fará. Até a próxima vez.